O nosso próximo orador é uma pessoa que defende a ação e a autenticidade como receita para o sucesso. Inclusive, a agência dele é um dos grandes parceiros deste evento. Eu vou tentar não dizer errado, ok? É o Outlier Agency. Ele tem um mindset empreendedor, já passou por vários projetos, já criou inclusive vários projetos, portanto é um homem da ação, claramente, e portanto eu acho que vocês devem inspirar-se nele para, a partir de amanhã, colocar aqui a ação em cima dos conhecimentos que vocês tiraram. Em 2022 ele criou esta agência e tem o foco de lançar infoprodutores no mercado. Bem-vindo, Daniel Godinho. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa. Estão animados? Bem dispostos? Estão animados? Bem dispostos? Sim. Boa. Vamos lá, malta. Hoje venho aqui falar sobre o orgânico. E depois de pensar muito sobre o que é que eu ia falar na minha palestra, cheguei aqui à conclusão, vou falar sobre o orgânico. E como é que o pago é 1000 vezes melhor? Alguém concorda comigo? Não? Quem concorda? 1, 2, 3, 4... E quem é que não concorda? Ninguém concorda? Que toda a gente investe em anúncios. Boa. E quem é que acredita que ambos são bons? Ok. Boa. Então eu vou-vos falar um pouco sobre o pago versus o orgânico. Eu acredito que ambos os dois funcionam bem, mas muita gente foca-se no seu conteúdo orgânico, em produzir, e depois nós temos uma autoestrada pela frente que o pago pode potenciar. E quem é que sou eu para vos poder falar um pouco sobre isto? Eu sou o Daniel Godinho, tenho 26 anos, fundei a Outlier Agency aqui em 2022, já estou no digital há cerca de 8 anos, e hoje nós ajudamos infoprodutores a fazer os seus lançamentos. Já investimos cerca de 1 milhão de euros em anúncios, em tráfego pago, seja Facebook, Instagram, Google Ads. E depois aqui de muitas dúvidas, o que é que realmente, se realmente o orgânico ou o pago, o que é que seria bom, eu confidenciei aqui com uma pessoa que está dentro da Meta, uma pessoa que eu falei com ele, olha, o que é que vocês dizem aí dentro? O que é melhor? É pago, é orgânico? O que é que vocês mais valorizam? E eu vou tentar aqui convencer a audiência a investir em pago. E ele, literalmente, ele disse-me: Venha o pagamento! Dinheiro! 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 E ele não se quer calar. Então este sócio do Zuckerberg disse literalmente: invistam em anúncios, porque eles querem cá para receber. E eu queria fazer aqui uma pequena definição do orgânico, que basicamente é um algoritmo das redes sociais. Há muito aqui esta confusão de que o conteúdo é que é o orgânico. Não, o orgânico é um algoritmo que vai veicular, sim, o nosso conteúdo. Basicamente, nós postamos nas redes sociais e quem está mais próximo de nós, seja seguidores, sejam pessoas que interagem connosco, vão receber o nosso conteúdo. E nem são todas essas pessoas. Como ouvimos de manhã o Roberto a falar, e bem, cerca de 8% da nossa audiência vai ver o nosso conteúdo. Eu acredito também que acaba por ser um público fiel e mais aquecido também, porque está mais próximo de nós, seguiu-nos de uma forma orgânica, mas ao mesmo tempo eu considero que é imprevisível e dependente. Porque vocês até me podem dizer: Daniel, vou fazer um conteúdo e isto vai viralizar. Como é que isso vai acontecer? É imprevisível, tu não sabes se efetivamente vai viralizar ou não. A não ser que tu possas rezar aqui ao Mark Zuckerberg e pronto, e ele lá te ajuda a viralizar o teu conteúdo. Pronto. Depois temos aqui a definição do pago. Para mim é a melhor estratégia, não sei se vocês já perceberam. Mas eu acredito muito que nós podemos pagar para aquecer a nossa audiência. Podemos pagar para atingir nova audiência. Temos aqui sempre uma maior exposição do nosso negócio. E por último, considero totalmente previsível e escalável. Isto traduz em mais dinheiro no nosso negócio. Afinal de contas, é o que nós todos queremos. Mas afinal, o que é que estes dois... Podes atender, está tranquilo. Mas afinal, o que é que eles têm em comum? Conteúdo. Se o meu conteúdo ele não for bom,
nem no pago, nem no orgânico. É como se fosse aqui uma ventoinha, não é? O tráfego é como se fosse aqui uma ventoinha. Se o meu conteúdo não for bom, o que é que vai acontecer ao meu conteúdo? E eu criei aqui uma checklist para criar aqui bom conteúdo. Tenho aqui dois métodos, um método de criação de conteúdo e depois como é que nós podemos fazer veicular este nosso conteúdo com estratégia e método. E muito nos Estados Unidos fala sobre o Hook Story Offer, que eu já vou explicar, e depois tem aqui outro método, que é o método CGC. O Hook Story Offer nada mais, nada menos é gancho, história, oferta. Isto em tradução é fácil, não é? E o que é que significa aqui o hook? É aquele momento em que nós captamos a atenção da nossa audiência. São aqueles 3 segundinhos de atenção para nós captarmos a nossa audiência. A Marisa falou isso aqui no palco. A atenção é muito curta hoje em dia. Nós estamos ali no Facebook e no Instagram, é scroll infinito. Então nós temos que saber captar a atenção da nossa audiência nos primeiros 3 segundos. E muitas vezes, fazendo uma pergunta à nossa audiência, conhecendo bem a nossa audiência, nós vamos conseguir captar a atenção. Tinha uma questão que a minha audiência me fazia muito. Qual é que é o custo por lead ideal? E eu transformei isso em conteúdo. Depois, eu já fui da área do design e depois decidi sair dessa área, comecei a trabalhar mais na parte da venda, da performance, e eu cheguei à conclusão que o copy é mais importante que o design. E decidi ser confrontador nesse sentido. Eu recebi muito hate de pessoal designer. Mas é nisso que eu acredito. Então eu fiz este copy específico, eu fiz este gancho para atrair essa audiência. E depois, seguidores não pagam contas. Depois, logo de imediato, nós temos a story. Quando nós captamos a atenção da nossa audiência, nós temos que envolver a nossa audiência connosco. Temos que contar aqui uma história envolvente e criar um laço emocional e desconstruir a nossa narrativa. Portanto, eu criei a história de como é que eu chego ao custo por lead ideal. Fiz aqui umas continhas, mostrei à minha audiência como é que nós chegamos ao custo por lead ideal e contei uma história que no final, depois, aqui é outro post, e no final faço oferta. Seja uma venda, seja uma chamada para a ação, para a pessoa nos seguir, seja a pessoa entrar no nosso site. Por último, isto acaba por se traduzir em resultados do nosso negócio, nos posts que nós fazemos. Não sei se dá para ver muito bem. Vamos para atingir cerca de 200 mil, 150 mil. Tivemos alguns gravados, isto nos Reels que nós fizemos, alguns testes. E alguns dos vídeos em Reels que nós fizemos transformámos em carrossel. Porque eu acredito muito que o conteúdo em carrossel, que bons leitores compram mais. Hoje em dia existe muito vídeo, o pessoal fala muito do formato de vídeo, sim, bom, concordo. Mas quem está disposto a ler um conteúdo teu do início ao fim é a pessoa que no final está disposta a comprar. Enquanto o vídeo, nós muitas vezes estamos ali a ver vídeos nos Reels, não é? Só para entreter. Ali, quem nunca, não é? Se calhar só sou eu que estou ali sempre a ver no Instagram. E eu posso vos dizer que todas as métricas que vocês aqui veem, foi tudo investido dinheiro. Porque eu não rezo ao Mark Zuckerberg para ele viralizar os meus conteúdos. Eu tenho que meter dinheiro para chegar a mais pessoas. E como é que eu faço isto? É um método botãozinho azul. Uou, que dor de cabeça. Super complicado. Ah, Daniel, mas isso é profissional? Se souberes o que estiveres a fazer, é profissional. Pode ser bem profissional até. Eu já testei fazer no Business Manager, nas contas de anúncios, muitas vezes, ali para tentar chegar ao custo por seguidor ideal. Testei no botão, fiz as minhas contas e cheguei à conclusão. Para atingir mais pessoas, mais seguidores, o botão azul é suficiente. Não preciso de inventar. Isto está ao vosso alcance. De qualquer pessoa que aqui esteja, que nunca tenha aberto um Business Manager. Só chegar lá, carregar, promover publicação, €1 por dia, quero atingir. Eu até nem escolho público, deixo o próprio Instagram escolher o público que ele acha que é o melhor. E como é que eu faço? Eu hoje invisto €1 por dia durante 7 dias, em todas as publicações, olho para algumas métricas interessantes, obviamente, no orgânico, eu vejo que os guardados, eles no pago têm um alcance muito superior, acaba por haver mais seguidores sim, porque se uma pessoa no orgânico guarda um conteúdo nosso, quer dizer que a pessoa efetivamente tem interesse naquilo que nós temos para vender ou para mostrar. Mas depois, eu analiso aqui estas métricas, número de seguidores, guardados, visualização de vídeos e likes por ordem, e depois eu pego nesses conteúdos que tiveram maior alcance e de forma indefinida deixo €5 por dia. Depende um pouco da tua escala. Se tu quiseres investir mais, podes investir mais, obviamente. E aquele post que vocês veem lá atrás, qual o custo por lead ideal, eu já estou há 2 anos a rodar, sem parar.
constantemente sempre a trazer resultados. E continua a trazer resultados. E como é que eu posso traduzir isto depois num funil de atração? Não sei se vocês já ouviram falar do funil de vendas. Eu gosto de chamar o método CGC, topo de funil, meio de funil, fundo de funil, em que as pessoas conhecem, gostam e confiam. Inicialmente, nós fazemos conteúdo de atração para chegar a mais pessoas, depois conteúdo de nutrição e, por último, conteúdo de conversão. Vocês lembram-se lá atrás quando eu digo que seguidores não pagam contas? Efetivamente, eles não pagam contas. No Brasil, houve pessoas que se focaram em trazer só seguidores, e aqui em Portugal também, mas nunca tiveram uma estratégia de funil para converter esses seguidores. E no dia em que decidiram querer converter, falharam redondamente. E a nível racional, hoje no meu negócio, como é que nós aplicamos isto? De forma matematicamente. Nós focamos-nos muito numa métrica de CP por 1000, não é CPM. CPM é custo por 1000 impressões. Eu acredito mais no alcance do que no próprio, aqui no botãozinho azul, do que no próprias impressões. E para quem não sabe o que é a diferença de impressão para alcance, eu posso ter 1000 impressões, mas alcançar só 300 pessoas. Ou seja, o meu anúncio passou mais vezes à mesma pessoa. E o alcance não. Eu tive 1000 alcances, alcancei 1000 pessoas. Portanto, hoje mais ou menos o custo médio é de 10 euros para alcançar cerca de 1000 pessoas. Com um ticket médio de 1000 euros do meu serviço, eu vou investir 10 mil euros neste funil. E eu vou chegar mais ou menos a 1 milhão de pessoas. Desse 1 milhão de pessoas, 1% vai converter em seguidores e desses seguidores, cerca de 1% vai converter-se em oportunidades de venda. A nossa taxa de conversão média de oportunidade para venda é 33%, o que nos dá aqui um retorno imediato de 33 mil euros. Isto falando numa imediata conversão, porque depois temos as avanças, o LTV, etc, etc, etc. Estou a investir 10 mil euros no mês para ter retorno imediato de 33 mil euros. Eu não sei a quanto vocês, mas 33 mil euros no meu bolso acho que é um bom retorno, digo eu. E aqui, algum exemplo de conteúdo que nós podemos fazer para cada etapa de funil. Nós podemos ter reels de conteúdo de consumo rápido, carrosséis trendy, podemos ter aqui alguns memes e conteúdo trendy também de consumo rápido, que as pessoas vejam e nos conheçam numa primeira instância. Eu não quero ser muito técnico logo no início, porque eu vou espantar pessoas. Então aí é que não funciona mesmo. O técnico eu deixo sempre para meio e fundo de funil. Porque o meu objetivo aí é assim que efetivamente as pessoas conheçam mais sobre mim e comecem a gostar e a confiar. Depois, aqui mesmo na etapa de gostar, fazer lives com convidados e Q&A é muito importante. Temos o conteúdo de vendas, em que eu costumo investir também em anúncios, aqui mais no Business Manager. E, por último, alguns stories e carrosséis para conversão. Isto, ao longo do tempo, se eu for falar no meu perfil, aquilo que eu tenho aplicado para mim, não só para os nossos clientes, mas também para mim, porque eu acredito que nós temos que aplicar para depois fazer noutras pessoas. Não adianta eu estar a testar e só torrar dinheiro nos outros, não é? Acabamos por ser aqui falsos naquilo que pregamos. Nós, em 2021, quando eu decidi criar a página, foi basicamente só investimento em anúncios que fizemos crescer. Não tenho grande resultado, se calhar comparando com algumas pessoas que têm 100 mil seguidores, etc. Mas nós começámos em setembro de 2021, setembro de 2023 chegámos a 3.848, foi a fase da validação, e passado 6 meses nós já quase que duplicámos esse resultado. Chegámos aqui dos 3.800 para 7.000 e qualquer coisa. Um perfil pequeno, técnico, de marketing, mas que com esta técnica nós já nos permitiu atrair, nutrir e converter múltiplos de 6 dígitos por ano no nosso negócio. E não só, também aplicamos isto em alguns clientes com quem nós trabalhamos. Temos outras estratégias, obviamente, que trabalhamos, mas também alguns clientes que nós temos vindo a trabalhar. Por último, seguidores não pagam contas. E foi aquilo que eu tive aqui a falar neste momento. Seguidores, por si só, eles não te vão pagar contas. Mas sim, estratégia e método vai pagar contas. Eu posso ter eu posso atrair seguidores, mas tem que estar dentro de um método e de uma estratégia. Porque senão não adianta. Não adianta eu atrair seguidores só por atrair. Não adianta eu fazer conteúdo só por fazer. Eu tenho que converter, eu tenho que vender, eu tenho que nutrir. Porque no final de contas, o nosso negócio é vendas, não é? Sem venda o nosso negócio não sobrevive. Então é muito importante estar focado, sim, a atrair, nutrir e converter. Eu queria trazer aqui também um racional de cada etapa do lançamento que nós fazemos, onde é que nós podemos trabalhar em cada etapa
do lançamento em que rede social, que muito rapidamente temos aqui estas 5 etapas que nós aplicamos nos negócios dos nossos clientes. Temos a etapa da distribuição, da captação, da antecipação, a venda, downsell, upsell. Por norma, a distribuição, nós queremos atrair mais público, queremos chegar a mais pessoas, queremos que as pessoas vejam mais vídeos para nós criarmos públicos, queremos ter mais seguidores e queremos também até fazer uma pequena captação de leads. O nosso objetivo é crescer a audiência. Depois vem a fase da captação, em que nós anunciamos um evento ao vivo, gratuito. Obviamente nada é de graça, não é? Nós vamos vender qualquer coisa a seguir, mas o objetivo vai ser captar leads para esse evento. E se nós fizermos um bom trabalho de distribuição, o custo por lead da captação vai ser barato. Temos a antecipação. O nosso grande objetivo da antecipação é fazer com que as pessoas queiram comparecer ao evento. A mim não me adianta nada dizer, epá, a captação do meu infoproduto, do lançamento do meu infoproduto foi 5.000, 6.000 leads a 30 cêntimos. Aparece 100 pessoas ao vivo. Fizemos um mau trabalho. Não tivemos uma taxa de comparência expectável. Então é muito importante trabalhar esta fase. Por último, dia da venda, em que fazemos a venda do nosso lançamento. Por norma são 5 a 7 dias de carrinho aberto. E, finalmente, opcionalmente, quem quiser pode fazer um upsell ou um downsell, em que vamos ou vender um produto de menor valor, para quem não fez a compra do produto anterior, ou para quem comprou, podemos fazer um upsell. Portanto, bom conteúdo é igual a mais resultados. No orgânico, tu ficas dependente de algoritmo, limitação a chegar a mais público e não existe previsibilidade. A plataforma é feita para quem investe nela e tu podes ser, sim, um investidor desta plataforma. Podes ser investidor da Meta, se olhares bem para isso. Porque no final, a plataforma ela é social, certo, mas como é que ela ganha dinheiro? Através de anúncios. E nós vemos que cada vez mais os algoritmos das plataformas têm ido abaixo. Temos visto cada vez mais o alcance já não é a mesma coisa. Eu não sei quem é que se lembra do Instagram há uns anos atrás. Como é que era o algoritmo, o alcance e como é que é hoje. É normal, cada vez mais pessoas. A plataforma precisa de ganhar dinheiro. E das únicas formas que ela tem para ganhar dinheiro é investindo em anúncios. Portanto, malta, eu para finalizar, queria deixar aqui uma frase. Não vivas do orgânico, a não ser que sejas vegan. Eu estou a olhar aqui para o meu tempo e ainda tenho 13 minutos. Portanto, malta, se quiserem fazer um Q&A, vamos lá. Quem é que quer fazer perguntas? Ficaram todos esclarecidos, então? Tu terminaste super rápido, não é? Pois foi, o pessoal pode fazer perguntas. Pronto, eu acho muito bem. Vocês não querem fazer perguntas? Eu tenho uma pergunta. Então. Além da fase da distribuição, tem todas as redes e depois passam para a fase seguinte. Depois passam para a fase seguinte com menos 2 redes, menos o TikTok e o Spotify, acho eu. Encaminham as pessoas no TikTok e no Spotify para Instagram, Facebook e não me lembro qual era a outra. Não, a desapareção na terceira, acho eu. Aí. Da fase da distribuição, encaminham as pessoas para a fase da captação, para essas 3 redes? Sim, eu quando falo aqui a fase da distribuição, por exemplo, no TikTok, muitas vezes o TikTok tem um alcance brutal no algoritmo, mas não é uma boa rede, na minha opinião, para fazer conversão. Okay? Então, o que é que nós fazemos? Normalmente trazemos mais seguidores, mais alcance orgânico no TikTok e eu deixo sempre o link do Instagram reencaminhando as pessoas para o próprio Instagram. Eu posso apostar mais na distribuição de conteúdo no TikTok para trazer pessoas para a minha outra rede. Ou até um site. Porque se eu mandar para um site e eu tiver o Pixel bem instalado, falámos de manhã sobre o Pixel, eu vou captar a audiência aí. Então, acaba por haver aqui uma hiperligação sempre entre estas redes sociais. Ok, obrigada. Boa. Oi. Olá. No botão azul, mencionaste que normalmente não selecionas o público-alvo. Há algum motivo para isso? Ou... Se tu já tiveres um público orgânico minimamente, quando tu selecionas um público automático, o Instagram ele vai buscar pessoas parecidas ao teu público atual.
E o algoritmo, o Instagram, o Pixel, tem mais inteligência do que nós para descobrir as pessoas que efetivamente funcionam para a nossa página. Porque eu até posso colocar um interesse, mas o interesse é muito amplo. Eu posso dizer, sei lá, que quero captar pessoas ricas e nós vamos logo. Pessoas que procuram à procura de Rolexes. Mas 99% das pessoas que seguem Rolex não têm dinheiro para comprar um Rolex. Nem a Ferrari. Certo, mas aqui depende, pelo menos na minha opinião, depende se o público-alvo é muito restrito. Porque imagina que só tens, no meu caso, por exemplo, eu trabalho com uma marca que vende produtos para pais de bebés. Bom Isso nicho. não percebi. Bom nicho. Exatamente, isso é um nicho, é mais pequeno do que eu anunciar para todo mundo. Ou deixar que o Instagram simplesmente defina por mim. Se calhar prefiro colocar idades, por exemplo. E como é que tu segmentas? Idades, interesses, região, por exemplo, porque só... Certo, mas eu não seleciono pais, eu seleciono interesses e seleciono idades e seleciono a região, porque a loja é local. Então não me faz sentido estar a anunciar para o Algarve, por exemplo. É por aí. Por isso é que eu estava a perguntar se... Posso só acrescentar uma coisa, mas por exemplo, desculpa, tipo, tu depois saberás responder melhor do que eu, mas por exemplo, o algoritmo, como ele estava a dizer, o algoritmo sabe, às vezes até antes da família toda saber que vai haver um bebê, o algoritmo já sabe que vai haver um bebê na família, porque o algoritmo sabe o que nós fazemos. Exatamente. Já viram aquele meme em que a pessoa está no Facebook e diz: Marco, encontrei o meu pai, e ele diz: não é o teu pai. Isso já diz muito. Portanto, nunca testei, tenho que testar. Exatamente. E cada vez mais a plataforma ela está feita com as leis da RGPD para não haver tanto interesse. É algo interno, ok? Antigamente nós fazíamos interesses de tudo e mais alguma coisa, depois quando nós fazemos novas campanhas vamos a ver, desapareceu aquele interesse. Cada vez mais a plataforma está a funcionar de uma forma ampla. Eu, por exemplo, hoje os anúncios que nós fazemos em larga escala, seja o nicho que for, ok? Nós testamos todos os públicos. Isto já é em Business Manager, não em botãozinho azul. E o público que eu vejo que tem sempre mais resultados é o público amplo, em que não tem qualquer tipo de segmentação. Aliás, eu tenho uma situação que se passa com um cliente meu. Eu trabalho muito com clientes B2B e, sobretudo, industriais. Então, tenho um cliente que ele vende máquinas para carpintarias, por exemplo. Ok? Como é que eu segmento pessoas que tenham interesse em comprar máquinas para carpintarias? E nestas situações, lá está, se tiver uma base orgânica que já está trabalhada, ele já tem uma educação, por assim dizer, tipo, para o tipo de público, fazer um lookalike, não é? Se calhar o algoritmo, por exemplo, numa situação dessas, não colocar segmentação, à partida resultará melhor. Estou a perguntar. Sim. E em relação aos negócios locais, é bom fazer segmentação de raio, mas não restringam os interesses, porque vai aumentar o preço. Quanto mais nós segmentamos, mais o preço vai ser para pagarmos. Nós vamos estar a disputar muito aquele público. E quanto mais nós estamos a disputar o público, mais caro vai ser anunciar para aquele público em específico. Eu também já trabalhei no passado muito para negócios locais e o que eu via que funcionava mesmo era um raio de 40 km, por exemplo, e deixava totalmente amplo. Quando eu tentava inventar muito, segmentar, aumentava os custos, o custo por lead mais elevado, o custo por venda mais elevado, não adianta. Obrigada. Acho que havia uma outra questão, pelo menos lá em cima. Mais uma ou duas. Exato. Ora, boa tarde. A minha questão vem um bocadinho no seguimento da questão anterior. Eu já fiz diversas campanhas de Meta e até mesmo de Google Ads, não de milhões nem nada do género, mas já deu para tirar alguma experiência. E o que normalmente nós fazemos é fazer testes A/B, fazer vários públicos para aqui, para ali, para acolhi, testar os semelhantes, tudo e mais alguma coisa. E ultimamente estava a falar com um cliente meu e ele dizia-me assim: eu ponho tudo no Advantage e siga. E o que eu tenho verificado de algumas experiências que eu tenho feito, e trabalho com alguns negócios que, apesar de não ser necessariamente de nicho, acho que todos os negócios acabam por ser um bocadinho de nicho, não é? Porque os públicos são diferentes. O que eu tenho verificado é que eu faço 30 por uma linha, 30 mil testes, faço semelhantes, faço estes públicos para aqui, faço públicos para ali, depois pego em alguns criativos, lanço no Advantage e aquilo, em vez de me dar um ROAS de 1 ou 2, começa-me a dar um ROAS de 5. Eu sei que o Advantage trabalha bem se o pixel estiver bem configurado, como é óbvio, mas começo a ficar bastante surpreso como é que a inteligência artificial, e isto também se passa no Google, com o Performance Max. Ou seja, o nosso trabalho, às vezes, enquanto
estratega e segmentador e de anúncios de Facebook e de Google, parece-me a mim que começa a ficar um bocado reduzido à questão da criatividade do conteúdo, porque o Facebook, ou seja, parece-me a mim que, e é a minha pergunta que eu faço, ainda vale a pena andar a brincar, a segmentar e a fazer semelhantes, ou é lançar para o Advantage e o gajo sozinho vai chegar ao melhor resultado? Isto, em marketing, nós temos uma máxima, não é? Que é o depende, testa, talvez. E não é quando não sabe a resposta, ok? Mas depende muito, efetivamente. Eu sou aquele tipo de pessoa muito desconfiada, e é a minha profissão. Então eu gosto de andar lá a mexer. E eu gosto de estar sempre em competição com a máquina. Perceber, se eu estou a fazer um trabalho melhor ou não. Mas, efetivamente, eu acredito cada vez mais que a profissão gestor de tráfego, ela vai deixar de existir. Mas o gestor estratégico não vai deixar de existir. Porque vai ter que haver a necessidade de uma pessoa que continue a pensar como é que eu vou alcançar aquele público. Porque, assim, poderá chegar numa altura que, efetivamente, a máquina ela vai funcionar bem, vai otimizar tudo, mas estava a falar com o Kelvin da AI e ele diz que o AI é feito para ter uma margem de erro. Ou seja, ele não vai lidar com as emoções das pessoas. E eu costumo dizer uma coisa que nós, quando fazemos anúncios, não é meter lá €1 como aquela maquinazinha de refill e sai uma Coca-Cola logo de imediato. Eu não vou investir 10 euros e ter 50 euros de retorno. Nós estamos a lidar com emoções das pessoas. Depende de como o mercado se está a mexer. Eu dou um exemplo muito, muito específico. Agora houve as eleições. Foi péssimo nas vendas dos infoprodutos. Tive muitos colegas meus concorrentes nossos que os lançamentos não funcionaram tão bem como costumam funcionar. Com histórico, já de vários anos, não funcionou tão bem. Porquê? Porque a atenção estava dispersa nas eleições aqui em Portugal. As emoções das pessoas estavam à flor da pele. E é normal que haja quebras aí nessas alturas. Então é importante nós percebermos a plataforma não como uma coisa técnica de clicar em botões, mas perceber como é que a nossa audiência se move e o que é que está acontecendo no mercado naquele momento. Sim, e rematando só muito rapidamente aquilo que estavas a dizer, e com o advento também, eu tenho trabalhado bastante com inteligência artificial e o que me parece, estava a dizer, a função do gestor de tráfego se calhar pode ser um bocado extinguida, até porque o Google e o Meta hão de querer captar o dinheiro que é pago aos gestores de tráfego para investir na plataforma e estão a tornar a coisa cada vez mais autónoma. E o que me parece a mim, não sei se concordarás, é que a questão técnica, o algoritmo conseguirá sempre, aliás, irá trabalhar cada vez melhor. Porque trabalha através de machine learning e de deep learning. O deep learning para aqueles poderes de matizem que rapidamente, por diversa aprendizagem, aprende da melhor forma. Agora, o que me parece a mim que nunca será, ou será muito difícil da máquina copiar ou criar, porque a informação que nós estamos a meter dentro da máquina é informação que já existe e há de chegar a um momento em que aquilo funciona em forma de funil, não é? Cada vez começa a funilar mais e se não for criada nova informação por parte dos humanos, a máquina vai estar a alimentar-se a si própria, restringindo cada vez mais a informação e chegando a um resultado sempre igual, em vez de criar variações e em vez de evoluir para outros resultados. O que me parece a mim, estavas a falar um bocadinho na questão do copy, face ao design, é que da parte humana e da parte estratégica estará cada vez mais focada na componente da criatividade e não na componente técnica. Não sei se concordas comigo que a componente técnica, aquelas coisinhas de vamos fazer aqui um tweak num semelhante, ou vamos fazer aqui um tweak num público, será cada vez mais entregue à máquina. E a componente mais complexa da criatividade, e quando eu falo em criatividade, falo em criar coisas novas, não recopiar o que já existe, mas a verdadeira criatividade do criar algo novo irá ficar na componente humana. Não sei qual é a tua opinião sobre isto. Eu concordo. No entanto, há uma questão que tu falaste, e bem, que já não concordo tanto, ok? Da questão da criatividade, de fazer coisas novas. Eu sou muito apologista que não precisamos de reinventar a roda. As coisas já não existe nada de novo. Podemos sim adaptar. Existe um livro que é Still Like an Artist, se vocês nunca o leram, podem ler. Não existe nada de novo para ser criado. E, principalmente negócios pequenos, para criar uma coisa nova é preciso tempo, é preciso dinheiro, para validar uma estratégia nova é preciso tempo, é preciso dinheiro. E se calhar muitas vezes nós não temos esse tempo, esse dinheiro.
Então é importante que nós percebamos rapidamente o que é que o mercado está a fazer, o que é que está a funcionar lá fora, que nós possamos readaptar e utilizar aqui para nós. O que é que nós podemos, por exemplo, a questão de quando sai uma coisa nova do meme, aquele dos 78 mil euros ou dos 75 mil euros, isso não é nada novo, o pessoal começou a pegar e bombou para toda a gente. Então, acho que é importante, mais do que estar constantemente à procura das coisas novas a acontecer, é como é que eu posso fazer para me readaptar no mercado, o que é que eu posso fazer para trazer coisas de fora que estão a funcionar e posso adaptar à minha realidade. Eu sou muito do básico bem feito. Eu não gosto muito de complicação. Se complica muito, eu saio fora. Ok. Temos mais uma pergunta, que depois também não. Olá, boa tarde. Daniel, antes de mais dar-te os parabéns aí pelo projeto Outlier, estás aí na estrada e realmente é muito bom para a classe na área do marketing. Portanto, parabéns pelo projeto e também pelo teu discurso. Eu queria te fazer uma pergunta em relação aos infoprodutos, que nós também fazemos na agência o lançamento. Se tu tens definido, ou tendencialmente, qual é que é o percentual de investimento que tu propões a um cliente teu para fazer o lançamento do infoproduto, desde a etapa inicial até a etapa final. Percentual. Boa questão. Depende do tipo de cliente, depende se o cliente tem um produto validado, se não tem, se tem histórico. É muito importante perceber, não é só chegar ali, olha, vais investir X e tá. Normalmente, quando são clientes que nunca validaram o produto, é a primeira vez que vão lançar algo ao mercado, eu digo entre 500 a 1.500 euros para poder validar aquele produto em si. Obviamente que isto depois é distribuído em cada etapa, normalmente eu coloco cerca... quando é validação de um produto e a pessoa já tem alguma audiência, eu nem sequer faço a distribuição de conteúdo, já tem uma audiência criada, não preciso estar a investir a criar mais audiência, eu invisto cerca de 80% a 90% em captação e depois cerca de 10% a 5% faço a distribuição entre conteúdos de lembrete e depois a parte da venda. É mais ou menos esta a percentagem. Quando a pessoa já tem validada, isto vai ser tentar perceber um pouco quais é que são os objetivos do cliente. Eu vou tentar depois desmontar matematicamente, com uma calculadora que nós temos, quanto é que a pessoa já investiu, qual é que foi o retorno e quanto retorno é que ela quer ter. Obviamente que não é sempre 100% certo, não vamos acertar. Por exemplo, em março nós falhámos quase todas as projeções que tínhamos, não correu bem, efetivamente, porque isto não é só correr bem, vamos investir e é só sucesso, não é? Nós falhamos também e aprendemos, e falhamos e aprendemos. E, efetivamente, para validar produto, entre 500 a 1.500, depende sempre do cliente, os objetivos, e quando o produto já está validado, nós vamos olhar o que é que já foi investido, quais é que são os objetivos que a pessoa quer atingir, e depois nós aí definimos qual é que é o budget médio. Mas não conseguimos balizar um percentual? Um percentual por cada... Sei lá, imaginam que um cliente tem um ticket, um infoproduto ticket alto, sei lá, de 1.000 euros, e o cliente quer vender 10 infoprodutos nesse lançamento. 10.000 euros. Não consegues balizar, ok, vais investir entre 5% a 10% para alcançar as 10 vendas? Eu não faço projeções, eu não tenho uma bola de cristal. Então eu não consigo te dizer, olha, 10, 15, 20%. Não é? Histórico. Se tiver histórico? Não, tu tens histórico, não é? Ou seja, em mercados semelhantes, com lançamentos idênticos, consegues ter mais ou menos um percentual para... Eu não vou muito pelo benchmark. Já fui e facilmente podes errar. E vamos falar de uma coisa que a Bruna vai falar a seguir, sobre a marca. A marca é única. A pessoa pode estar a falar exatamente a mesma coisa num lançamento, mas a audiência pode não se ligar com ela e pode fracassar. E já nos aconteceu de pessoas da mesma área, uma ter muitos resultados e a outra não ter resultados quase nenhum. Faz parte. Um abraço, obrigado. Olha, Daniel, incrível. Eu acho que poderíamos ficar agora aqui o resto da tarde. Tínhamos aqui sempre muitas questões, portanto, foi muito bom. Obrigada. Eles depois, o Emanuel vai-te dar um presentinho do Sonkin lá atrás, se calhar, não é? Obrigada. Obrigado.